Dando continuidade à aula de acúmulo de substâncias, hoje iremos estudar algumas substâncias que se acumulam no meio extracelular, como o amiloide e a alteração fibrinoide. E também vamos estudar sobre o processo de calcificação patológica. Pessoal, eu gostaria de saber quem são as pessoas que me acompanham. Então quem puder, deixe aí abaixo nos comentários em qual instituição vocês estudam e de qual curso vocês são, caso não seja de medicina veterinária. Para ajudar o canal, eu peço que clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. A primeira substância que eu vou falar aqui que pode se acumular no interstício é o amiloide. O amiloide faz parte de um grupo de substâncias proteináceas que, apesar de serem diferentes quimicamente falando, não podem ser diferenciadas na histologia. O sufixo oide tem o sentido de ser parecido com algo, uma substância semelhante a uma outra substância. No caso dessa substância, o termo amiloide significa que ela é parecida com o amido. Isso porque, quando o órgão cometido pelo amiloide é tratado com iodo e com ácido sulfídrico, ele acaba se tornando azul. Esse é o teste positivo para a presença de amido. Quimicamente falando, existem diversos tipos de substâncias amiloides. Ela consiste em um grupo de glicoproteínas onde seu componente é configurado em uma formação beta-preguiada. Nos animais, existem duas formas maiores da substância e outras duas formas menores, que apesar de serem quimicamente diferentes, na histologia são semelhantes e não podem ser diferenciadas. Só a nível de comparação, nos humanos existem 3 formas maiores e diversas formas menores. Com isso, podemos classificar o amiloide em alguns tipos. A amiloidose pode ser do tipo localizada ou do tipo sistêmica. A do tipo sistêmica também é chamada de generalizada, sendo que ela ainda pode ser subdividida em primária, também chamada de discrasia imunocítica, e secundária, também chamada de amiloidose sistêmica reativa. A amiloidose localizada acomete apenas um órgão ou tecido. Em gatos, o mais comum de se encontrar é esse depósito em ilhotas pancreáticas. Já em equinos, eles se depositam no septo nasal e nos ossos turbinados. Além desses órgãos citados, o estômago, o intestino, a tireoide, dentre outros, também são órgãos que podem ser acometidos. A discrasia imunocítica, que faz parte da amiloidose generalizada, não é muito comum nos animais, porém é a mais comum em humanos. Ela acontece por uma alteração nos plasmócitos, que secretam essas substâncias amiloides. Já a amiloidose sistêmica reativa ocorre secundariamente a um processo inflamatório crônico que tem muita estimulação antigênica. Daí, essas substâncias acabam se depositando em glomérulos, o que acaba causando proteinúria, no baço, onde se depositam nas bainhas periarteriolares e na polpa vermelha, e no fígado, onde se depositam no espaço de Disse. Em aves, o fígado é o local mais comum de ocorrer amiloidose. Na histologia, o que a gente visualiza é uma substância amorfa e eosinofílica, que precisa ser diferenciada de outras substâncias. Ela se deposita no interstício e comprime as células adjacentes, causando atrofia ou morte celular. Um corante que pode ser utilizado para visualizar o depósito da substância é o vermelho Congo, que cora em um tom alaranjado ou avermelhado. Na luz polarizada, ela transmite uma luz verde, conhecida como fluorescência maçã verde. Outro acúmulo extracelular é a alteração fibrinoide, que é um padrão de lesão bem frequente e visto geralmente nos vasos. Também é chamado de necrose fibrinoide e degeneração fibrinoide, porém esses termos são inapropriados, pois o processo não é uma alteração celular. Ela se dá pela deposição de proteínas plasmáticas como a fibrina ou sistema complemento na parede dos vasos. Esse depósito acontece por conta de danos na camada íntima ou na camada média dos vasos, por conta de vasculites, por exemplo. Normalmente, ela vem acompanhada de trombose e hemorragia. Na microscopia, o que a gente observa é um material amorfo e eosinofílico, que envolve a parede dos vasos, formando um anel na circunferência, mais precisamente na camada muscular e na camada íntima. Ela também é acompanhada por células mononucleares e restos celulares.
Agora vamos ver um pouco sobre a calcificação patológica. Os sais de cálcio podem se depositar em tecidos normais ou em tecidos que estão lesionados. Esse processo de deposição é chamado de calcificação patológica. Existem dois tipos que vamos estudar aqui, a calcificação distrófica e a calcificação metastática. A calcificação distrófica acontece em tecidos onde há uma lesão prévia, como uma necrose. E aqui a gente pode pensar em qualquer tipo de necrose, seja ela necrose de coagulação, necrose de liquefação ou necrose gordurosa. O depósito de cálcio acontece porque as células que estão morrendo ou que já estão necróticas não são capazes de regular o influxo de cálcio para o meio intracelular, e ele acaba se acumulando nas mitocôndrias. Os órgãos mais acometidos são o miocárdio, o músculo esquelético e vemos também com bastante frequência em granulomas, como o granuloma da tuberculose e também em parasitas mortos, como cistos hidáticos em bovinos. Desde que não interfira mecanicamente no funcionamento do órgão afetado, então a gente pode pensar aqui em uma válvula cardíaca que foi calcificada e, por isso, está atrapalhando o funcionamento dela. Se a calcificação não atrapalhar mecanicamente dessa forma, esse depósito acaba sendo inofensivo e não causa nada. Saber esse tipo de alteração é importante porque elas indicam que houve uma lesão prévia no órgão. Quando essa calcificação é na pele ou abaixo da pele, ela é chamada de calcinose. E aqui temos dois tipos, a calcinose cutânea e a calcinose circunscrita. A calcinose cutânea é vista em cães com hiperadrenocorticismo, onde há uma mineralização do colágeno na derme e uma mineralização da camada basal da epiderme. A calcinose circunscrita tem preferência por cães da raça pastor alemão e dinamarquês, mas também acontece em traumatismo repetitivo e em locais de sutura por polidioxanona. A calcificação metastática acontece em tecidos normais e não necessitam de uma lesão prévia, sendo secundária a hipercalcemia. Nesses casos também acontece um grande influxo de cálcio para dentro das células, e eles se acumulam nas mitocôndrias. Na medicina veterinária, as principais causas desse tipo de calcificação são a insuficiência renal, que resulta na retenção de fosfato na corrente sanguínea, e isso ocasiona um hiperparatireoidismo renal secundário, e consequentemente uma hipercalcemia. Nesses casos, ele é depositado principalmente na mucosa gástrica, rins e septos alveolares. Uma outra causa é a intoxicação por vitamina D, que ocorre pela ingestão de plantas calcinogênicas, o que resulta em uma calcificação intensa dos tecidos moles, como a aorta, o coração e os pulmões. Em cães e gatos, isso acontece pela ingestão de rodenticidas que contêm colecalciferol. A parede dos vasos, a mucosa intestinal, rins e pulmões ficam calcificados. Uma outra causa que é mais rara é o hiperparatireoidismo primário, mas também existem algumas outras situações onde a proteína relacionada ao PTH pode estar aumentada, e quando ela está elevada, ela pode gerar uma calcificação e isso está associado a alguns linfomas e adenomas de glândulas apócrinas em cães. Ela atinge a mucosa gástrica, parede de vasos, pulmões e rins. E a última causa é a destruição óssea por neoplasias primárias ou metastáticas. Macroscopicamente, as áreas afetadas são esbranquiçadas e rangem ao corte. É uma sensação de como se fosse um material arenoso. Nas colorações de HE, o material se cora em um tom azulado e ficam como grânulos amorfos ou agrupados, que podem ser intra- ou extracelulares. A extensão da calcificação pode não ser evidente nas colorações de HE, então deve-se usar corantes mais específicos. Essa aula foi um breve resumo sobre alguns acúmulos extracelulares e calcificação patológica. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de clicar no gostei. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!